O tema da mensagem é humildade. Amém? Humildade. Deixa aberto em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 11. Mas a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 15, no versículo 33. A Bíblia diz que a humildade, ela antecede a honra. Mas em Provérbios capítulo 16, no versículo 18, a Bíblia também diz que a soberba precede a ruína. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 11, ele vai falar da humildade. Amém? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 11, até o versículo 21. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também estes se tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados e mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e os mancos e os cegos. Jesus, ele deixa bem claro que Jesus sempre teve uma atitude de humildade. Nós temos tendência de escolher as pessoas que a gente quer conviver. É lógico que eu sempre pego que é importante você andar com homem de Deus, com mulher de Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha fazer acepção de pessoas. Porque o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso bem claro. O próprio Deus, ele condena quando nós fazemos acepção de pessoas. E quando você tem essa atitude, você está demonstrando soberba, você está fazendo escolhas daquilo que o próprio Senhor Jesus, ele abomina quando você se julga mais importante do que as pessoas. Jesus deixa bem claro: se você quer ser considerado como um servo, como homem de Deus, considere o outro maior do que você. Isso é uma questão de humildade. E ele vai dizer no texto: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Tem uma passagem também que Jesus, ele diz o seguinte: que quando você for convidado para uma festa, não queira sentar no primeiro lugar, não queira ocupar o lugar mais importante, porque talvez o dono daquela festa, ele pode até envergonhar você,
porque existe outras pessoas mais importantes do que você, e Ele pode falar assim: olha, sai deste lugar, porque este lugar não é para você, existem outras pessoas mais importantes do que você. Então, quando você for convidado para uma festa, mesmo você se considerando importante, uma pessoa especial, para quem te convidou, mas Jesus disse: sente lá atrás, deixe a honra te encontrar, deixe aquela própria pessoa ir lá atrás, pegar você e colocar no banco onde você merece estar. Por isso que Jesus disse: aquele que se humilha será o quê? Exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Você pode aplaudir o Senhor? Então o tema da mensagem hoje é sobre humildade. E a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos. Você imaginou o que é isso? Deus resiste aos soberbos. Deus não lidar com o soberbo. A soberba afasta você de Deus. Mas o texto continua dizendo que Ele dá graça aos humildes. Qual foi o maior motivo da queda de Lúcifer? Por que Lúcifer caiu? Por causa da soberba. Então, a soberba, nós temos aqui o início da soberba, o pai da soberba, o pai do orgulho, o próprio diabo. Ele é o pai do orgulho. Então, quando você manifesta soberba, orgulho, você está aliançado com o diabo. Porque o reino de Deus é constituído por humildade. O reino de Deus é constituído por simplicidade. Toda manifestação de soberba, de vaidade, tem um Criador. Você está aliançado com o diabo, porque ele é o pai do orgulho, ele é o pai da soberba. E esse foi o maior motivo da sua queda. Só para você ter uma ideia, ele não soube como lidar com o poder que foi outorgado sobre a vida dele. Lúcifer não era qualquer um. A Bíblia fala em Ezequiel sobre Lúcifer, no capítulo 28, fala quem era Lúcifer, qual o cargo que ele ocupava. Eu posso dizer que talvez Lúcifer era o quarto na hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tinha o Lúcifer. Ele era um dos anjos que comandava, era um dos anjos que Deus colocou uma grande responsabilidade no céu sobre a vida dele. Mas ele não conseguiu administrar o poder que estava sobre ele. Por isso que a gente sempre diz: quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. Delega poder para ele, e aí ele vai manifestar se nele tem um espírito de humildade ou um espírito de soberba. E isso aconteceu com Lúcifer. Ele recebeu essa autoridade, ele recebeu esse poder, mas ele se manifestou de uma forma onde não tinha lugar para ele mais no céu, não tinha ambiente mais para Lúcifer no céu, porque um ambiente de soberba, Deus não está nele, Deus não aceita. Por isso que Jesus deixou bem claro, que os humilhados, as pessoas que são simples, as pessoas que entendem quem ela é no reino espiritual, serão exaltados. Tem uma passagem que eu gosto de citar muito, Lucas, no capítulo 10, nós conhecemos esse texto, onde Jesus separa 70 discípulos, Jesus treinou os discípulos, eles andaram com Jesus, só que agora era o momento de colocar em prática aquilo que eles aprenderam de Jesus. Jesus impôs as mãos sobre eles, Jesus delegou poder, autoridade sobre a vida deles, como o próprio Senhor Jesus disse em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, eis que vos dou o quê? Poder, autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do mal.
Então foi delegado sobre eles o mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre a vida de Jesus, foi delegada sobre a vida desses discípulos. Agora interessante que quando eles retornam, eles saem para uma missão, mas no seu retorno, eles começam a contar para Jesus, a dar o relatório para Jesus, de tudo que estava acontecendo. Jesus, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos milagres, em teu nome muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram transformadas. Até aí tudo bem. Eles estavam dando o quê? Eles estavam dando dando mérito a Jesus, dizendo, é em teu nome. Agora, olha como que Jesus, combate a soberba com veemência. Jesus sempre fala na soberba, porque Jesus sabe que Satanás, ele caiu do céu por causa da soberba, e é uma das maiores armas que ele vai usar também na terra, é a soberba e a vaidade, porque a soberba, ela coloca um muro na sua frente, você não consegue enxergar mais nada, você começa a tratar as pessoas mal, você acha que você é o cara, você acha que só você resolve, é terrível a soberba, por isso que a Bíblia diz que Deus resiste, Deus abate o soberbo. E aí nós vamos ouvir algo interessante. Eu não estou dizendo que Jesus, ele não apoiava, Jesus não incentivava, Jesus era um líder de excelência, ele sempre motivou a sua equipe. Ele sempre motivou a sua equipe. Ele tinha um senso de liderança incrível. Ele era um gestor de excelência, um administrador de excelência, ele motivava a sua equipe. Mas quando Jesus tinha que puxar a corda, quando Jesus tinha que disciplinar, querido, ele não media palavras. E Deus me revelou algo quando Jesus, imagina os discípulos Henrique trazendo o relatório de tudo que estava acontecendo, alegre, feliz, esperando receber uma palavra de Jesus. Uau, que coisa linda, olha que coisa tremenda, que maravilhoso. Não que Jesus não fazia isso, ele sempre fazia isso. Mas naquele momento, Jesus vai trazer uma grande lição, não somente para os discípulos, aqueles 70, mas para mim e para você, porque Jesus vai responder, no versículo 18, eu via Satanás cair do céu como relâmpago, cair do céu, né? E disse-lhe Jesus, eu via Satanás como raio cair do céu, tem a tradução relâmpago. Agora vamos lá, eu gosto de vivenciar a cena. Eu gosto de vivenciar a cena. São as entrelinhas do texto. Imagina o diácono Renato, um discípulo olhando para o outro e falando assim, eu acho que Jesus não está bem. Eu acho que Jesus não tá batendo bem. A gente está falando de um assunto, e ele traz um outro assunto. Por que Jesus está falando isso? Não estou entendendo. Ao invés dele falar, né, tipo assim, elogiar a gente e tal, e por que ele está falando que via Satanás cair do céu como relâmpago? Eu acredito que começaram a debater um com o outro, falar, já sei o que Jesus está falando. Jesus está falando, no momento que a gente expulsou os demônios, ele viu os demônios cair, deve ser isso. Mas querido, qual a revelação desse texto? Jesus está dando uma aula ali, de humildade. Jesus está dando uma aula de como se comportar, quando você for usado. Quando o poder e a autoridade dele vier sobre você, e a cura acontecer, o milagre acontecer, Jesus está dando uma aula. Jesus está dizendo, olha, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus estava dizendo? Cuidado com a motivação de vocês. Cuidado.
A quem muito é dado, muito será cobrado. Ser usado não significa ser aprovado. Os dons atraem a homens, mas o que me atrai é caráter. Cuidado! A mesma forma que vocês estão sendo usados, Satanás também era usado. Mas o que vocês receberam é muito poderoso. Muito poderoso. Se vocês não souberem administrar o poder e a unção que eu derramei sobre a vida de vocês e deixar a soberba entrar, vai acontecer a mesma coisa como aconteceu com Satanás. Uma lição que Jesus estava dando, para que eles entendessem que o poder e a autoridade somente do Senhor. Deus não divide a sua glória. Tem gente que Deus começa a usar, querido, ele manifesta rapidamente a soberba. Aí Deus para de usar. Deus para de usar. Mas aí quando Deus para de usar, entenda isso que eu vou falar. Todos nós recebemos um dom específico do céu. Todos nós. Você precisa descobrir os dons que Deus te deu. E como você descobre o dom que Deus te deu? É só você se conectar com as habilidades que Deus te deu. E você precisa fluir nessas habilidades, que aí você vai identificar o dom que Deus te deu. Só que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11, no versículo 29, olha que coisa, Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Você pode se perder, então você pode usar os dons, tanto para soberba, como o quê? Para humildade. Você pode usar, ele é seu, Deus não tira. Por isso que o diabo continua fazendo as coisas, porque Deus entregou a ele os dons e a vocação. O cara sai aqui do altar, vai para o mundo, ele continua tocando perfeitamente. Perfeitamente. Porque Deus não tira os dons. E quando eu falei para vocês, que Deus ele não está preocupado com os dons, o que atrai a Deus é o caráter. É só a gente lembrar de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque muitos naquele dia me dirão, continua o texto, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Fluiu nos dons, mas não tinha caráter, já tinha perdido a salvação. Então assim, quando Jesus fala para os discípulos, ali realmente foi uma cajadada, dizendo o seguinte, vou usar vocês, porque o que eu entreguei é muito forte, é muito poderoso, mas se vocês não souberem administrar a unção, porque a unção que está sobre vocês, ela tanto promove como ela abate. Depende da sua motivação. E aí, por isso que no versículo 20, Lucas 10, 20, ele vai dizer, Lucas 10, 20, coloca aí, Lucas 10, 20, colocou 21, não obstante, olha só, Jesus vai dizer, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus.
Jesus está falando, querido, o que adianta ser usado, mas o seu nome não está escrito no céu? Se preocupe mais com a salvação. Vocês entendem isso? Então o poder que está sobre nós, ele pode tanto nos promover, como ele pode nos abater. Depende de como você vai usá-lo. Se for usar para a honra e glória sua, você vai ter problema. Mas se usar para a honra e glória do Senhor, você será exaltado. Então aplauda o Senhor e dê um aplauso forte. Olha o rei Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, o rei Uzias, era um rei soberbo, mas havendo-se o quê? Havendo-se o quê? Fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Quando o cara subiu o cargo, quando ele alcançou o topo, ele o quê? Se fortaleceu e esqueceu da lei do Senhor. Deixou a soberba entrar no coração e isso levou à ruína. A Bíblia vai dizer, Provérbio 16, 18, que a soberba, ela precede a ruína. E a diaconisa diaconisa Juliana, diaconisa Luciana, pregou agora às 17 horas. Interessante que ela falou o texto, Isaías, capítulo 6, que a Bíblia vai dizer, no ano, a Bíblia faz questão de citar, no ano que o rei Uzias morreu, a glória do Senhor se manifestou. A Bíblia está dizendo, enquanto tinha um soberbo no governo, a glória de Deus não se manifestava, mas o dia que o soberbo morreu, a glória de Deus se manifestou. Tem um rei também chamado, acho que é Jeroão, capítulo 2 Crônicas 12, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o... Querido, quando você manifesta a soberba, você leva toda a sua casa à ruína. Você leva muitas pessoas com você. Não tem como. É o que aconteceu com Lúcifer. Levou um terço de anjos veio do céu. Ele conseguiu contaminar, porque o orgulhoso, ele consegue, o soberbo, ele consegue, querido, se vitimizar, dizendo que está injusto com ele, tem gente dizendo que não é correto com ele, e ele consegue vitimizar. É impressionante como isso acontece. Às vezes a gente tem uma caminhada com uma pessoa na igreja, 7 anos, 5 anos, ela começa a se relacionar com uma pessoa, 3 meses, a palavra daquela pessoa é mais importante do que a liderança dela. E agora o seu líder acaba se tornando, né, uma vítima. Faz juízo do seu líder. Então o soberbo, ele consegue envolver as pessoas, ele consegue contaminar as pessoas. Por isso que Deus resiste ao soberbo, e Ele dá graça aos humildes. Agora eu quero falar algo para vocês que é muito importante, que a gente consiga fazer uma avaliação correta, um entendimento correto, um discernimento correto, porque é muito polêmico isso, e quantas pessoas, a gente sempre usa isso, o que faz a mão direita, não veja a esquerda. Isso está lá em Mateus capítulo 6, a partir ali do versículo 3, o que faz a mão direita, não veja a mão esquerda. Lá. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Quando a gente lê do versículo 1, versículo 2, está falando daquelas pessoas que dão esmola, né, que dão uma oferta,
que ajuda, mas ela quer aparecer, ela quer que as coisas sejam mostradas, que ela deu, que ela fez. Aí Jesus, ele dá uma palavra muito dura em relação a isso. Ele diz: olha, o que faz a sua mão direita não veja a sua mão esquerda. Mas vamos entender isso, até aí tudo bem. Agora, olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, no versículo 16. Mateus capítulo 5, no versículo 16. Assim, brilhe. Só que no Mateus capítulo 5, logo no início, a Bíblia vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A Bíblia fala isso, Mateus 5. Mas no versículo 16, o texto vai dizer: assim também, brilhe a vossa luz diante dos... diante de quem? Diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no... Vamos lá. Agora, deu um nó na cabeça. Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 3, está dizendo que dá a mão direita, não veja a esquerda. Agora o texto aqui está bem claro, dizendo o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Diga para o seu irmão: eu tenho a resposta para isso. Tudo depende da sua motivação. Tudo depende da sua motivação. Se aquilo que você faz, a sua motivação é mostrar que você fez, que a sua mão direita não veja o que fez a sua esquerda. Mas se a tua motivação é para glorificar o nome do Senhor, que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. Inclusive, certa vez eu fui criticado, porque tudo que a gente faz no ministério, a gente gosta de publicar. Não para mostrar que nós estamos fazendo, porque eu preciso prestar contas de quem está ajudando. Eu preciso prestar contas para a igreja, para aquele que está ofertando. Imagina, levanta uma oferta para fazer tal coisa, e não traz relatório, não presta conta. Isso gera um questionamento. Mas, se estão questionando a minha motivação, é problema deles. O importante é o meu coração. O importante é a motivação que está dentro de mim. Sou eu que vou prestar contas com Deus. Mas eu preciso, querido, eu preciso mostrar o que Deus está fazendo nesse ministério, nesta obra. Porque quantas pessoas que chegaram para mim dentro dessa igreja e disse: pastor, eu só estou no ministério de Gileade porque eu vi vocês envolvidos em obra, vocês constroem casa para as pessoas, vocês têm o trabalho lá da ecoterapia, vocês alimentam as pessoas. Isso, querido, assim brilhe a vossa luz, para que as obras de Deus sejam glorificadas. Isso depende da minha motivação. É lógico que todos nós, diga para o seu irmão, todos nós, inclusive você, temos tendência à soberba. Se você não vigiar, querido, você cai mesmo. É todos os dias se policiando. É todos os dias vigiando. E Deus é maravilhoso. Deus sempre vai colocar pessoas. Deus sempre vai colocar. E é tão bom isso. Está aí minha esposa, essa mulher de Deus. Amor, eu acho que teve uma soberbinha sua lá. É mesmo, amor. Tem que vigiar, querido. Tem que vigiar. Tem momentos que a motivação é errada. Não é de Deus. Eu me lembrei aqui agora. No início do meu ministério. No início. Pensa numa presença de Deus dentro da igreja. Só que o culto anterior, eu tinha profetizado para algumas pessoas, foi direção de Deus, profetizei para algumas pessoas, dizendo:
Se você tem conta, se essa conta está até inativa ali, né? Se você não movimenta mais essa conta, se você está precisando de algo essa semana, vem aqui na frente, Deus vai fazer um milagre, Deus vai colocar dinheiro na sua conta, Deus vai fazer um milagre. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas aquele dia eu senti de Deus, o Espírito Santo. Você acredita que veio algumas pessoas, 5 me ligou no outro dia, dizendo: pastor, apareceu 1.000 na minha conta, o fulano de tal me pagou, aconteceu. Aí esse culto, o próximo culto, que a glória de Deus o céu estava baixinho na igreja, e eu estava lá embaixo, já não vendo a hora de acabar o louvor para subir e tal. Quando eu subi, eu já fui, né, pensando assim: vou chamar o pessoal aqui na frente, o testemunho, né, imagina, tem tanto visitante na igreja. Na hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou comigo assim: qual é a sua motivação? Para dizer que você é o cara? Que você orou e que aconteceu? Coloquei o rabinho debaixo das pernas e fiquei quietinho. Porque era soberba. Queria mostrar que eu orei, que aconteceu. Então, querido, você tem que vigiar muito, porque senão se manifesta mesmo. É o próprio diabo. Mas o bom é que o Espírito Santo é maravilhoso. Ele sempre vai acender uma luzinha. Você pode aplaudir o Senhor Espírito Santo? E Jesus vai dar uma outra aula agora, em Mateus capítulo 5, no versículo 13. Mateus capítulo 5, no versículo 13. Deus me deu uma revelação nesta palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz o texto. Vós, Jesus reúne todos os discípulos para ministrar sobre a vida deles, Rafael. Aí Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos entender isso. Mas como assim? Nós somos sal. Por que Jesus está dizendo que eu sou sal? Para a gente entender o que Jesus está falando, precisamos buscar sobre o sal. Qual é a importância do sal? Primeiros benefícios do sal. Primeiro benefício do sal. Foi comprovado pela medicina. É lógico que é numa medida, né, que não compromete o organismo. O nosso organismo, a nossa sobrevivência, Thales, depende do sal. O nosso organismo precisa do sal, senão a gente morre. Uma outra coisa muito importante do sal: você pega todos os ingredientes ali no seu prato, na sua comida, se não tiver sal, não vai ter sabor, não tem gosto. É o sal que realça, amém? Eu me lembro também que antigamente se usava o sal para dar um tempo de vida maior para a carne, conservava mais a carne. Olha a importância do sal. Uma outra observação sobre o sal: é um dos produtos mais baratos que tem no supermercado. Quem já viu aqui promoção de sal? Sal está em promoção. Não existe. Não existe. Um dos produtos mais importantes da culinária, porque é ele que traz o sabor. É ele que traz o sabor, mas ele não é valorizado. Se você for no supermercado, você nunca vai achar o sal na primeira, em cima. Ele sempre vai estar lá embaixo, todo sujo. Por quê? Por que o dono do supermercado tem o sal? Porque precisa ter o sal, mas não dá lucro nenhum, querido. Nenhum, Paulo. Lucro nenhum. Ele fica lá embaixo. Deus já está falando com você. Vós sois o sal
não é na prateleira, não é no alto, não é no pódio. Vós sois o sal. Vamos lá. Está muito caro, né? Picanha argentina, maturada. Está muito caro, não está? Imagina na sua mão aquela picanha, você olha com aquela gordurinha, você já imagina você comendo ela. Já começa a sair saliva da sua boca. Você imagina, na hora que... Meu Deus do céu. Agora imagina que você coloca um sal. Aí você imagina comendo aquele sal. Que delícia. Come uma picanha sem sal. Nem desce. Quem é que faz a diferença, a picanha ou o sal? Quem é o mais importante? Quem é que traz o gosto? Sua comida não tem sal. Você esqueceu. Aí você vai pegar um sal, pega ele, consegue pegar e lança ele. Quando você olha, sumiu. Desapareceu. E aí você pede alguém para provar. Alguém não vê. Alguém prova. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo o sabor dele. Jesus está dizendo, vem cá, discípulos, vocês são o sal da terra. Se vocês acharem que é o cara, deixar o orgulho entrar, vós sois o sal da terra, e se ele se tornar insípido, orgulhoso, soberbo, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus está dizendo, você vai chegar num ambiente, você vai trazer alegria onde tem tristeza, você vai trazer vida onde tem morte, mas não se esqueça, a honra e a glória é minha, vós sois o sal da terra. E a tendência soberba é muito grande, querido. Por isso que tem que vigiar. Chegaram para João Batista, João capítulo 3, versículo 30. João, Jesus está batizando mais do que você. Jesus tem mais discípulos que você. Você chegou primeiro do que ele. E ele tem muito mais discípulos. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoas do nosso lado querem manifestar o orgulho dentro de nós, querem manifestar a soberba dentro de nós. Eu acredito que João pegou ele pelo peito e falou: cala sua boca, rapaz, você acha que eu vou deixar isso acontecer comigo? Você acha que eu vou deixar o orgulho entrar dentro de mim? Deixa eu te dizer uma coisa, é necessário que ele cresça e que eu desapareça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus do céu. Para finalizar, um texto que a gente usa muito. 2 Crônicas 7,14. Depois de tudo que a gente lê, olha a primeira palavra que aparece. Isso é muito tremendo. Antes de orar, antes de converter, antes de buscar a face do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa, se não se humilhar, não vê a glória de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar primeiro, não ore, se humilha primeiro. Não, mas eu vou orar. Não ora, senão não vai funcionar. Se humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, agora o próximo passo, pode orar. Orar e o quê? Buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, agora o resultado da humilhação. O resultado da humilhação.
Eu ouvirei dos céus. Deus só vai ouvir se humilhar. Perdoarei os seus pecados. Só vai ter perdão de pecados se humilhar. Sararei a sua terra. Só vai ter cura se humilhar. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Vem cá, os levitas, eu gostaria que você ficasse de pé. Diga para o seu irmão, Deus te deu uma chave. Você quer ser exaltado? Você precisa se humilhar. Esse é o caminho, querido. Reconhecer a sua pequenez, isso é humilhar. Reconhecer a sua total dependência no Senhor. Nós não somos nada. Quem é você para bater no peito? Quem sou eu, querido? Para bater no peito, para falar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nada. Por isso que Jesus disse, Atos 17, 28, gosto de citar muito, Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João 15, 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando, quer vencer? Se espelhe em mim. Busque em mim, seja humilde. Por que essa palavra ela é propícia para este momento? Deixa eu te dizer algo muito forte. Não tem como mudar o que Deus já determinou. O Brasil vai viver o maior avivamento da terra. Todas as nações tiveram o seu tempo, tiveram a sua época, mas, querido, Deus escolheu o Brasil para viver esse grande avivamento. Vamos ser celeiro de um grande avivamento, onde Deus vai enviar muitos missionários para ministrar para as nações, onde muitas nações virão para o Brasil, para ver o que está acontecendo no nosso país. Por quê? Eu já ministrei isso para vocês. O Brasil foi o principal país a reconhecer Israel como nação. Gênesis 12, 3, aqueles que abençoam Israel serão abençoados. A nossa recompensa de reconhecer Israel como nação, ela ainda não chegou. Por isso que o Brasil passou por todo esse processo, só que agora chegou o momento, Deus vai startar o maior avivamento da terra no nosso Brasil. Billy Graham abraçou a bandeira do Brasil numa cruzada e disse, esta nação, Deus está me mostrando, esta nação vai viver o último e o maior avivamento da terra. Agora, onde eu quero chegar com a palavra que eu ministrei? Deus vai colocar muitas coisas na sua mão. Você precisa aprender a administrar. É muita coisa. Se você pudesse ver o que eu estou vendo, você vai ser tão usado pelo Senhor. O Senhor vai te usar de tal maneira, a sua família vai ficar impactada em ver Deus te usar. Vai ser muito forte. É coisas incríveis que vai acontecer. É de chegar no sepultamento e Deus te usar para ressuscitar o morto. É você profetizar para fechar aquele bar e Deus vai fechar aquele bar. Você vai profetizar para fechar aquele prostíbulo e todos se converter e vai acontecer. É esse tempo que nós vamos viver. O avivamento, querido, ele vem acompanhado de muitos sinais, mas primeiro Deus trata o caráter. Não se esqueça, Deus não está preocupado com os dons, Deus está preocupado com o seu caráter. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então Deus vai te usar, mas você precisa aprender a administrar e não deixar a humildade sair do seu coração. Vamos adorar o Senhor.